Leônidas Keys. A gente sabe que tá falando de um lugar paradisíaco, e essa é a primeira impressão que todo mundo tem, né? Só que ninguém fala pra você que esse mesmo paraíso, na vida real, é um dos lugares mais perigosos dos Estados Unidos pra se viver. E cara, olha que eu nem falei de assalto ainda, nem tráfico, nem nada disso. Basicamente eu peguei os perigos reais da Flórida, o estado que a Rockstar usou de inspiração pra criar a Leônidas do GTA 6, e montei basicamente um ranking do mais fraquinho, aquele perigo que só assusta turista de primeira viagem, e até o perigo que realmente mata. Começando pelo mais óbvio, que é o jacaré. É impossível falar de pântano da Flórida sem falar dele primeiro, né? Todo mundo já viu o print lá daquela região de GTA, o Grass River, que é a versão do jogo pros Everglades, de verdade. E já sabe que jacaré vai ser presença garantida o tempo inteiro nessa região. E o interessante é que na vida real não é diferente, cara. Tem mais de 200 mil jacarés só no Everglades, o que dá praticamente um jacaré para cada grupo de turista que se aventura de aerobarco por lá. E tem um detalhe interessante que, a maioria das pessoas nem sabe. Apesar de parecer o bicho mais assustador da lista, o jacaré, na real, cara, é o perigo mais superestimado de toda a Flórida. Eles evitam o contato com o humano o tempo inteiro, e a esmagadora maioria dos ataques acontece porque alguém foi lá cutucar o bicho, ou alimentar ele de propósito, sei lá, tentar tirar foto de perto. Inclusive, teve até uma cena mostrada no material promocional do próprio GTA 6 de um agente removendo o jacaré da piscina de um morador. Então, você pode esperar isso tranquilamente acontecendo dentro do seu bairro, na Leônidas também. Pensando, seria até interessante, né? A gente compra uma casa lá na região e do nada tem um jacaré na piscina. Mas o jacaré não é o vilão real dessa história. E esse é um próximo, que na minha opinião é bem mais assustador que um jacaré. Tubarões. A Flórida é oficialmente reconhecida como a capital mundial de mordida de tubarão. No último ano fechado com dados oficiais, foram 28 mordidas não provocadas, só no estado, o que representa quase 40% de tudo que aconteceu no mundo inteiro naquele período. E o mais engraçado, ou mais assustador, é que tem um município específico lá, chamado Volusia, ou Volúcia, sei lá como é que se fala isso, que virou tipo um point favorito dos tubarões. Ninguém consegue explicar direito o motivo científico, mas é ali que acontece bastante incidente ano após ano. Só que calma, cara, que isso aqui não é filme dos tubarões também não, tá? A chance estatística de você ser mordido de verdade é de menos de 1 em 4 milhões. Ou seja, você tem que ser muito azarado pra ser essa pessoa sorteada. E fato é que tem muito mais gente se afogando por causa de correnteza, de ressaca, do que sendo atacada por tubarão. A maioria dos casos, inclusive, acontece com surfista ou quem tá praticando esporte de prancha. Porque imagina, o tubarão tá vendo essa cena toda de longe, na água agitada. Obviamente ele confunde a silhueta da pessoa com a de um peixe se debatendo. Um especialista em tubarão até deu uma dica bem curiosa para quem for nadar lá, que é evitar usar joia na água. Aparentemente o brilho do metal no sol pode lembrar a escama de um peixe e chamar a atenção à toa. Vai que um dia você visita a Flórida aí, você já tá sabendo, né? Mas convenhamos que, se você estiver nadando Leônidas Keys de noite, talvez seja melhor deixar pro dia seguinte, né, cara? A comida está pronta, jantar agora. Tá, esse aqui pouca gente de fora sabe, só que cobra piton virou uma praga seríssima dentro dos Everglades reais. Ela não é nativa de lá, algumas escaparam de cativeiro e outras foram soltas de propósito por donos que não aguentavam mais cuidar. Elas se reproduziram à vontade sem predador natural para conter e hoje já é considerado um problema ambiental sério. Porque esse bicho, cara, ele come tudo, inclusive filhote de jacaré, que inverte completamente a cadeia alimentar da região. E o motivo de eu colocar esse perigo na frente do tubarão e de jacaré é simples. Enquanto o jacaré e tubarão são perigo natural, que sempre existiu ali e faz parte do ecossistema desde sempre, a piton é um perigo criado pelo próprio ser humano. Fugiu completamente do controle e hoje ameaça a biodiversidade inteira da região. Existe até gente que ganha a vida caçando essas cobras. Essas pessoas são literalmente pagas pelo governo por cada exemplar capturado. Tipo um sistema de recompensa oficial. Parando pra pensar, seria até interessante, né? Isso vira profissão dentro do jogo. Tipo uma missão de caçada na espécie invasora, sei lá.
jantar agora. Agora a gente sai do mundo dos bichos e entra no mundo do clima, que é onde a coisa fica bem mais séria na verdade. A Flórida ela é considerada oficialmente a capital dos relâmpagos dos Estados Unidos. Só na última década fechada, o estado registrou a maior quantidade de mortes por queda de raio entre todos os estados americanos, disparado à frente o segundo colocado. E o motivo aqui é totalmente geográfico, cara. Não é coincidência e nenhum fator de sorte. Basicamente a Flórida, ela é uma península cercada de água quente de todos os lados. Então a brisa do Golfo ela entra praticamente todo santo dia à tarde, contra o ar quente e úmido que já tá lá e forma uma tempestade elétrica quase igual a um relógio. Principalmente durante o verão, tá? Isso é tão sério, cara, que jogo de futebol americano e até partida internacional de futebol já foram paradas por lá por causa de raio caindo por perto do estádio. Recentemente também até na Copa do Mundo, sei lá, eles pararam o jogo, tiveram que mudar o horário. Então se você for um dia pra Leônida dentro do jogo, ou pra Flórida de verdade, sei lá, esquece aquele papo de é só um pinguinho e uma nuvenzinha. E a maioria das mortes acontece justamente na tal fase seca, antes mesmo da chuva cair com força. Jantar agora. Aqui a coisa sobe de nível, cara, de um jeito bem diferente que a gente já viu até agora. Porque um furacão, ele não é uma ameaça pontual, tipo um raio que cai rápido e passou e foi embora. Ele ganha força devagar, bem no meio do oceano. Quando finalmente chega na costa, ele muda a paisagem inteira da região, cara. E às vezes de forma permanente. A temporada oficial vai de 1º de junho até 30 de novembro, com o pico mais perigoso de verdade rolando entre o final ali de agosto e início de outubro. Furacões recentes que passaram pelo estado deixaram milhões de pessoas sem energia elétrica de uma hora para outra. Destruíram um bairro inteiro, derrubaram guindaste de obra em cima de prédio residencial e ainda geraram tornado no meio da própria passagem da tempestade principal. Ou seja, é um desastre dentro do outro. Teve até um caso recente de um furacão categoria 3 que bateu lá na costa oeste do estado e ainda assim deixou mais de 2,5 milhões de pessoas sem luz, com porto fechado, aeroporto parado por dias e equipe de resgate tirando quase 1.000 pessoas de dentro de casas alagadas. E olha que esse nem foi o mais forte da história, tá? Teve outro ainda pior, praticamente na mesma época, mostrando que não é bem um evento isolado. É o tipo de coisa que, se a Rockstar decidir simular de verdade dentro do jogo, com um bairro alagando de verdade, telhado voando pelas ruas e aquele sistema de física de água que a gente já viu funcionando muito bem em Grass River, vai ser o jogo mais completo da história, pô. Mas mesmo assim, ele não é o número 1 do meu ranking não, tá? E eu acho que você já deve estar desconfiando no motivo, porque ainda assim, você recebe aviso prévio. Então, você pode se preparar antes, pode sair da rotina, pode tapar a janela e esperar passar, sei lá. O verdadeiro perigo da Flórida, na minha opinião, é uma coisa que não avisa absolutamente nada, irmão. Não tem meteorologista nenhum que consiga prever, nem aplicativo, nem nada. E cara, deixa eu confessar uma coisa pra vocês aqui. Quando eu comecei a pesquisar pra esse vídeo, eu também apostava que o número 1 ia ser furacão. Era praticamente certeza na minha cabeça. Só que eu fui lendo casos atrás de casos e percebi que o verdadeiro fio condutor de tudo que a Rockstar coloca nesses jogos não é a natureza. Eu acho que você já deve ter sacado aí. Número 1, fator humano. Chegamos no topo do ranking. Aqui não tem jacaré, não tem tubarão, não tem clima nenhum agindo. Perigo real, número 1 da Flórida, na minha opinião, bem sincera, tá? É o próprio ser humano, cara. É praticamente cultura reconhecida oficialmente. Existe até um apelido famoso pra isso, que é o tal do Florida Man. Você sabe, né? Aquela notícia maluca que só acontece por lá. Tipo, gente brigando feio por causa de sanduíche errado, ou fazendo uma coisa completamente bizarra na rua às 3 da manhã, sem explicação nenhuma, irmão. Obviamente isso tem um histórico por trás, né? A gente já viu na vida real um caso que envolveu até a própria Rockstar. Lembra do tal do Coringa de Miami? Ele ameaçou processar a empresa por causa de uma referência no trailer. Isso é Flórida sendo Flórida, cara. Estado onde a linha entre a realidade e a ficção é tão fina que a empresa responsável pelo jogo mais aguardado da história teve que lidar com um problema real, meu irmão, gerado por uma pessoa real, que se identificou tanto com o personagem, às vezes não era nem ele. Teve outro caso famoso de anos atrás, de uma atriz que também processou a Rockstar, achando que um personagem parecido demais com ela tinha aparecido num jogo anterior da franquia. E isso pra mim resume completamente o motivo de eu colocar o fator humano em primeiro lugar, cara. O jacaré você evita, né? Você não vai cutucar o jacaré. O tubarão você só não entra na água de madrugada. Furacão, obviamente, você é avisado com antecedência. Relâmpago dá pra, você se abrigar quando o tempo estiver feio.
Só que a imprevisibilidade humana, cara, isso aí não tem jeito nenhum de prever. Que a Rockstar sempre usou como matéria principal para os jogos mais icônicos da história da franquia. Isso desde o Vice City original lá em 2002 até o GTA 6, né? Porque não existe inimigo mais imprevisível para um jogo de mundo aberto que o próprio ser humano fazendo besteira. Eu sou a LF e até o próximo vídeo.